Aleluias. Aleluias. Esther capítulo 6. Esther capítulo 6, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Foi lido um registro de Mardoqueu. Tinha uma denúncia de Bigtã e de Teres, dois dos seus oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra reconheceram Mardoqueu? O que ele recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Amém, igreja? O livro de Esther, quando se fala sobre ele, a primeira coisa que a gente pensa, vamos pregar sobre a rainha Esther, né? Mas hoje nós não vamos falar sobre a rainha Esther. Nós não vamos falar de uma posição em que ela conseguiu. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Mardoqueu. Hoje nós vamos falar sobre a postura de um homem e de uma mulher de Deus. De pessoas que querem ter comprometimento com o Pai. E é tão engraçado, né? Que às vezes você está aqui essa noite, você vai ouvir essa palavra. Eu creio que alguns exemplos vão se identificando com a nossa vida. A gente vai olhando para algumas coisas dentro da palavra e a gente vai falando assim: nossa, um dia já me aconteceu isso daí que eles estão falando. E aí a gente tem aquele sentimento: nossa, eu não fiz isso. Aí parece que é uma coisa, né, que vem com a gente para falar assim: não, eu preciso então mudar as minhas posturas. Eu preciso então reaver aquilo que eu estou fazendo. E a Bíblia está narrando sobre o rei. Um rei que naquele momento, ele ficou incomodado numa noite. Ele não conseguiu dormir naquela noite. A palavra de Deus está dizendo que ele ficou tão incomodado ao ponto de não dormir e pedir que trazesse para ele o livro onde continha tudo que já se passou pelo reinado dele. Tudo que já aconteceu-se no tempo dele. E quando ele pede para que seus oficiais lessem o que estava escrito dentro daquele livro, eles viram grandes feitos. Todo grande feito produz um grande efeito na vida de quem o fez. Todo problema que você resolve, você ganha um crédito, porque você teve sabedoria para resolver um problema. Tem até um grande pregador, Mark Murdock, que ele diz: todo problema é um problema de sabedoria. Muitas vezes nós evitamos problemas. Nós fugimos dos problemas. Nós não queremos encarar e resolver problemas. Porque muitas vezes resolver problema não é muito legal, né? Ainda mais quando eles são da nossa alçada, quando são nossos. Ainda quando é dos outros, parece que é tão fácil resolver as situações das pessoas. Mas quando o problema nos abate, nós ficamos com muito medo de resolver aquilo que nos vem. E naquela época, era-se comum, muito comum, todo benefício que você fazia por alguém, e principalmente para aquilo que viesse para o reino do rei, ele recebia uma honra. Ele recebia uma referência. Ele recebia algum atributo.
pelaquilo que ele fez. Igreja, nós hoje não somos diferentes. Nós temos caminhado e no meio das nossas amizades nós esperamos reconhecimento. No meio de ministério esperamos reconhecimento. No meio do chamado esperamos reconhecimento. Nós buscamos muitas vezes, querendo ou não, poxa, você está aqui na igreja, você está lavando, desembaçando tudo, limpando, organizando, deu uma geral. O mínimo que aquela pessoa está esperando é que alguém entre e fale assim: uau, como essa igreja hoje está limpa, como está tudo organizado, está tudo no lugar. Porque é comum nosso. Às vezes você é casado, você prepara lá a mulher um almoço, um jantar para o marido, ela faz a melhor comida. Ele gosta de almôndega, então ela vai lá, ela tempera a carne moída, ela enrola bolinha por bolinha, ela passa na farinha, ela frita depois, ela taca no molho, ela joga o queijo, ela põe para o forno, porque ela quer preparar algo com qualidade. E aí quando o marido chega, o que a mulher espera? Às vezes não foi o almoço ou a janta. Mas às vezes você limpou a casa toda. Ele deixou 300 sapatos fora do lugar. Você guardou todos no guarda-roupa. Será que é só eu que passo isso? Ou você que é mulher também passa isso na sua casa? Não estou entregando pastor não, gente, viu? Que eu também sou bagunceira. Eu fico com os meus 300 sapatos lá do lado do meu guarda-roupa. Só que aí eu que tenho que guardar, né? Não é ele, né? Mas a gente espera. Parece que a pessoa chega dentro de casa, a gente já fica assim: será que não vai perceber nada? Será que não vai falar que a casa está limpa hoje? Será que não vai falar que eu preparei a comida que mais ama? Será que nada vai tocar? E olha, e quando o homem que faz então? Ele espera ou não espera? Quem é homem aqui espera ou não espera também? Não? Vocês não esperam? Só as mulheres? Cadê os homens aí? Amém? Amém. Espera, né? Creio que sim. O meu espera, pelo menos. Tem dia que ele faz até store. Quando eu estou aqui fazendo algum projeto na igreja, estou demorando muito, ele já fez até store, que ele já preparou, já passou pano na casa. Eu cheguei lá, eu falei: olha só. Fiquei feliz. Às vezes a gente não dá a honra que precisa, mas a gente fala alguma coisinha, né? Porque a mulher, ela sempre tem um defeito para ver, né? Limpou, arrumou, você fica assim: ai meu Deus, olha um monte de cabelo que ainda está grudado no chão. A gente fica vendo detalhinho que ainda não foi colocado no lugar. A gente fica criando alguma coisa. Você quer ver a mulher, ela ir para o cabeleireiro, ela voltar de lá, seja que ela retocou a raiz, seja que ela fez uma luzes no cabelo, seja que ela fez um selante, e ela chegar em casa e o marido nem sequer falar. Qual que é a primeira atitude nossa, mulherada? Tá doido, viu? Me arruma, me arruma, me arruma. Ele não percebe, não se toca, não vê o que eu estou fazendo. É mais ou menos isso, né? Opa, mudei o tema aqui. A pastora é meio doida, ela põe um tema, ela chega, ela põe outro. Bem eu. Aí a gente fica esperando a honra. A gente fica esperando o chamego do dia. Eu acredito que na vida de Mardoqueu não foi diferente. A Bíblia narra que Mardoqueu, ele tinha algo diferente na vida dele. Porque ele gostava de ficar à porta ali do templo, do lugar onde o rei ficava. Ele ficava do lado de fora, mas ele estava ali. E dele ficar ali, ele via quem entrava, ele via quem saía. Ele via o que acontecia, ele via o movimento. Porta de igreja não é assim?
Fica lá fora um pouquinho aqui, apesar que nossos irmãos é uma benção, né? Eles ficam aqui dentro mesmo papeando, eles nem vão lá para fora. Lá para fora é o terceiro, quarto estágio, nós vamos pulando, né? A gente senta aqui e conversa, depois nós senta ali e conversa, até nós chegar na porta e no carro, nós já conversou não sei mais quantas vezes, né? Vocês dão risada, né? Quero começar a ir embora cedo, irmãos. Essa aula voltou. Brincando, brincadeira. Mas aí a gente fica. E quem fica na porta, escuta coisas que às vezes quem está lá dentro não está escutando. Você está aqui dentro e você está escutando uma palavra. Mas quem está na porta, observa o carro que está passando. Observa a pessoa que veio, o cachorro que latiu, o alarme que disparou. E a Bíblia narra que Mardoqueu, ele percebeu que estavam tramando contra o rei. E ele imediatamente contou para sua prima que já estava lá dentro, Esther. Enviou o recado e Esther rapidamente anunciou e eles foram averiguar tudo. Realmente estavam tramando para matar o rei. Grande feito ele fez. Ele poderia ter ficado quieto e não ter falado nada. Mas ele viu uma situação. E ele quis ajudar naquela situação. Não, ele falou, peraí, isso não pode acontecer. Isso não pode ficar assim. Só que a Bíblia fala, como a gente mesmo leu, que nada aconteceu na vida de Mardoqueu até nesse instante. A Bíblia fala de algo que ele fez, só que ele não recebeu nada. E muitas vezes na nossa vida nós vamos fazer, e também vamos fazer depois, e amanhã também, e passou mais um ano também você fez. E pode ser que você ainda não recebeu o que você está esperando. E pode ser que ainda você não foi notado. Seja pelo teu esposo, seja pela tua esposa, seja pelos seus filhos, seja pelos seus pais. Seja, às vezes, por mim, pastora, pelo pastor, pela igreja, pelo teu líder. E às vezes dentro de você começa a entrar aquele conflito. Eu acredito que como era honra naquele tempo, prestar uma homenagem para quem fazia, eu acredito que passou uma semana, Mardoqueu falou assim, o rei deve estar preparando alguma coisa para mim. O rei deve estar preparando alguma coisa para fazer por mim. E passava uma semana nada, passou um mês nada, passou 2, 3, 1 ano. Não, peraí. Começa a passar um tempo e as coisas não começam a acontecer na nossa vida. A primeira coisa que nós temos a impressão é de que nada vai mudar. Às vezes você se esforça no seu casamento. Você se esforça como um filho. Você se esforça como um pai. Mas vai passando um tempo, você não vê, não tem uma colheita, não tem um preparo, não tem uma mudança. Nada aconteceu. E às vezes nós questionamos isso. E nós ficamos nos perguntando. A Bíblia não narra nenhum momento que Mardoqueu perguntou quando será a hora minha, quando chegará a minha vez. A Bíblia não fala nenhum momento. Mas eu quero falar um pouquinho. Que antes desse período, do rei ler o que Mardoqueu tinha feito, qual foi a postura dele? Igreja, a nossa postura de quem quer ser abençoado, vitorioso, de quem quer mudança, de quem quer receber honra, de quem sabe quer ter uma vida diferente. A gente primeiro começa a plantar. A gente começa a mudança em nós. Eu vejo muita mulher que chega em mim, muito homem. Ah, mas eu queria que as coisas fossem diferentes lá na minha casa. Eu queria que a minha mulher fosse diferente. Queria que o meu marido fosse diferente. Eu estou orando por ele, eu estou pedindo por ele. A minha indicação sempre é uma. Não busque por ele, não peça por ele, não mude por ele, não mude por ela. Faça por você primeiro. Porque se primeiro a gente não se amar,
a gente não se cuidar e a gente não saber qual é o nosso propósito definido, nós não saberemos como agir. E eu vejo que Mardoqueu, ele não recebe honra durante 5 anos. Nem o rei lembrava que Mardoqueu tinha feito isso. Às vezes você é uma mulher, às vezes você é o homem, às vezes você é o filho que está há muito tempo reivindicando diante de Deus uma palavra que o Senhor já te deu. E aquilo ainda não aconteceu, aquilo ainda não veio na tua vida. E às vezes você está questionando. Mas olha só, algumas posturas que eu vejo que Mardoqueu foi, fez e é independente de chegar a sua vez. Mardoqueu era um homem simples. Ele era tão simples que ele amava o seu povo mais que todas as coisas. E a Bíblia narra que em nenhum momento ele deixou de amar o seu Deus. Nenhum momento sequer ele deixou de ser fiel a Deus. Eu vejo características na vida de Mardoqueu de quem quer que chegue a sua vez. Primeiro, ele era um homem que protegia. Amém? Você tem que ser uma pessoa que aprenda a proteger-se, a proteger pessoas e a proteger quem está do seu lado. Sabe muitas vezes como a gente tem perdido honra? Quando você é casado com a mesma pessoa. Você está do lado dela às vezes há anos já. Só que na primeira oportunidade, você é a primeira pessoa que desonra essa pessoa que está com você. Às vezes na primeira oportunidade que chega alguém e já começa a falar mal do casamento, você já percebeu que é um negócio ruim, né? Ficar assim. Porque fala, uma mulher tá desgostosa, um marido tá desgostoso, aí começa a falar do problema conjugal, aí já tem mais pessoas ali na roda, aí já começa todo mundo. Porque no meu, no teu tá assim? E no meu? Parece que vira uma competição, gente, de desonra. É a pessoa que dorme com você todos os dias. É a pessoa que está ao teu lado. É a pessoa que caminha com você. Honre essa pessoa. Pastora, mas ainda não está do meu jeito. Não está. Eu sei que não está. A gente não é perfeito. Não adianta esperar muitas vezes perfeição em tudo. Só que se você for fiel, Deus vai começar a mudar o coração daquela pessoa, ao ponto dela estar do teu lado e você ter tanto prazer de caminhar com aquela pessoa que está com você. É falta de ética dar nome, mas conheci tantas mulheres que chegaram um casamento abalado e hoje estão celebrando, curtindo o júbilo do Senhor no seu casamento, porque entenderam o que é, sabe, alguns princípios de honra para que as coisas cheguem até nós. Para que chegue a nossa vez, igreja. Vai chegar a tua vez. Só que antes disso, vai ter alguns princípios e algumas coisas que você vai ter que continuar fiel, independente se chegar ou se não chegou. Se aconteceu ou se ainda não aconteceu. E a gente vê então que Mardoqueu protege. Mardoqueu protegeu a sua prima. Ele se tornou ali, ele preparou ela e falou assim: você vai entrar lá, você vai ser escolhida. Deus te preparou para esse tempo. Ele fez de tudo para que uma mulher que poderia estar ali abandonada, deixada, para entrar no lugar de honra. Quem protege, honra outra pessoa.
Quando você protege seu filho, você está honrando ele. Quando você protege seu esposo, você está honrando ele. Quando você protege a sua esposa, você está honrando ela. Quando você protege a sua liderança, você está honrando a sua liderança. E ele tinha isso era muito dele, era característica dele. Não era aquela coisa por obrigação. Gente, se tem uma coisa que é chata, e eu não perco tempo de fazer isso, é ficar falando para a pessoa: você precisa me honrar, você precisa me respeitar. Porque a partir do momento que um líder ele precisa ficar falando o tempo todo aquilo que ele precisa receber, é porque ele nunca teve isso. Então tem coisas que você não precisa reivindicar. A tua postura, ela vai mostrar o tipo de honra que você vai ter. E ele protegia, ele cuidava. Ele reconhecia em pessoas a identidade e colocava no lugar certo. Outra coisa que eu vejo nele: a proteção, o cuidado, o zelo. Ele teve zelo com o rei, alguém que não era do sangue dele. A igreja precisa aprender a ter zelo pelos seus irmãos, alguém que não é ainda do seu sangue. Mas o Senhor nos tornou irmãos a partir do momento, um só corpo, quando estamos juntos. E nós precisamos ter amor, preocupação. Eu fiquei feliz que vocês voltaram, viu? Que Deus abençoe. Foi a primeira vez, semana passada, não foi? Amém. A felicidade, a alegria, igreja. Porque a gente olha e compartilha aquilo com a outra pessoa. Você fala assim: não, eu estou me importando, que nem a gente vai ter agora um encontro com Deus nesse sábado. Igreja, meu coração, acredito que o nosso coração, né? Não está cabendo dentro de nós. Porque eu tenho certeza que pessoas vão ser cuidadas pelo próprio Deus nesse lugar. Mas do que eu caminhava a vida dele, sem precisar de honra, sem precisar de, as pessoas precisam estar falando para mim, precisa da aprovação. Não, você não precisa da aprovação, não. Caminha com a tua força e com a força de Deus, e no tempo certo a tua vez vai chegar. Só que é tão engraçado que às vezes a gente não entende algumas coisas que vão acontecendo no nosso caminhar. Às vezes você é fiel no teu dízimo, você é fiel na tua oferta, você é fiel com a tua esposa, você é fiel com o teu esposo, você é fiel nos teus compromissos que você faz, você é uma pessoa que cumpre horário, que chega no horário, que tem postura. Só que às vezes ainda algumas coisas não estão acontecendo para você. E a Bíblia fala que Amã, um dos oficiais do rei, que tinha uma grande honra naquele lugar, ele percebeu que tinha algo diferente em Mardoqueu. É diferente quem anda com Deus. É diferente quem de verdade serve a Deus, igreja. É diferente quem de verdade pega a Bíblia em sua casa e lê. É diferente. E aí, Amã, ele percebe que Mardoqueu tinha algo sobre a vida dele. Igreja, sabe por que muitas vezes você está sem força de se manter no lugar onde o Senhor tem te colocado? Porque o diabo fica o tempo todo, o inimigo fica o tempo todo querendo te tirar do propósito, porque ele sabe que aquilo que o Senhor está preparando para você é muito grande. E ele não tem propósito em ver a gente vencer. O diabo só tem um propósito: matar, roubar e destruir. E Amã, quando viu que aquele homem era um homem justo, era um homem fiel, era um homem de palavra, era um homem que adorava a Deus, era um homem que não importava a hora, ele estava ali, pronto, na porta do rei. Amã não ficava na porta do rei o tempo todo. Amã trabalhava para o rei, acabava o horário dele de serviço, ia para a casa dele descansar.
Mardoqueu não, Mardoqueu ficava ali. A tua insistência, a tua persistência, a tua constância vai criar algo sobre a tua vida que você vai começar a colher frutos de honra. Aquilo que você insistir, persistir e não desistir, Deus vai criar em você frutos de honra. E aí a Amã falou assim, não, peraí, vou colocar, já que ele não adora a nada, todo mundo que quando eu passar vai ter que se prostrar. Então a Amã passava e todo mundo se prostrava para ele. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu não. Mardoqueu, um homem de honra. Mardoqueu, um homem que entendia o seu lugar. Mardoqueu, alguém que conhecia o seu propósito. Mardoqueu entendia muito bem o que é não sentar em mesa, o que é não sentar em lugares que não é para ele. Igreja, Deus está me incomodando, e há muito tempo com isso. Da gente não querer sentar em lugares só para comer manjares, mas não ter Deus. Viver o que é bom, o que é gostoso, é muito bom, igreja. Eu também amo o que você ama, amo sair, amo churrasco, amo festa. Pensa, uma pessoa que ama sair sou eu. Amo de coração. Só que não compro o lugar de Deus na minha vida. E não pode comprar o lugar de Deus na sua vida. E Mardoqueu entendeu isso. Amã passava, todo mundo reverenciava. Mardoqueu não. Mardoqueu não negocia propósito de Deus. Eu e você precisamos aprender que nós não podemos negociar o nosso chamado com Deus. Não negocie a sua vida espiritual com Deus. Senhor, eu vou te dar isso daqui, mas isso não toque. A Bíblia fala que toda a terra confessará o nome do Senhor, todo joelho se dobrará, mas é ao Senhor. Sabe por que muitas vezes não chega a nossa vez? Sabe por que muitas vezes a honra não vem sobre nós? Porque no meio do caminho a gente se corrompe. Ah, mas eu tenho que seguir ele. Ah, eu tenho que seguir esse daí porque esse daí tem status. Não, meu irmão. Não segue porque tem status, não. Segue porque tem algo que vai te acrescentar. Porque se não for ter algo para acrescentar, não tem por que se seguir. No meu Face eu sigo todo mundo. Quem é amigo, quem não é. Porque eu não entro muito no Face. Tudo eu posto no Instagram e do Instagram vai pro Face. Automático, né? Mas no meu Instagram, eu sigo pessoas que vão acrescentar algo. Quando eu abro, eu vejo um vídeo, vou lá e compartilho no meu grupo da mesa. Eu vejo um vídeo, eu vou lá e compartilho para o irmão que eu sei que está precisando de uma palavra. Eu vou lá e compartilho para uma pessoa, por quê? Porque eu estou seguindo coisa boa. Você precisa começar a seguir aquilo que é bom para a tua vida, igreja. Você precisa ser mais seletivo naquilo que você está escolhendo, sabe? Às vezes nós somos assim, eu vou seguir porque aquele lá, ela tem muito amigo, quem sabe? Hoje em dia tem muito esse negócio. Eu vou seguir porque eu vou ganhar um monte de seguidor dele lá depois. Só que não fala a tua língua. Não anda do jeito que você anda. Mas você está seguindo para status. Mardoqueu não se dobrou. Mardoqueu não se importou. E aí Amã, ficou com o ego ferido. Amã falou, peraí. Tem muito líder que é assim. Não faz o que ele quer, não. Tem líder que oprime, Tem líder que não sabe dar funções, delegar trabalhos. Conheço muito líder que é opressor. Ele quer ter por todo custo. Não. Honra e respeito se é conquistado.
Mardoqueu fez isso. Amã, o ego dele ficou todo, ele falou, não, peraí. Amã chegou ao ponto de um dia entrar na sua casa. Igreja, vigia, quando você entrar na tua casa para fazer um almoço, uma refeição, seja uma janta, café da manhã, o que for, e a tua conversa, vou falar mal dos outros, corta isso da tua mesa. Que refeição amarga. Eu já comi refeições amargas assim, dentro da minha casa. E um dia eu e meu marido tivemos uma postura, nós não falamos de problema na nossa mesa. Eu não vou para casa e fico falando de problema de irmão. Eu vou para minha casa e eu falo de palavra, de edificação, de coisas que vão trazer transformação para este lugar. E Amã chegou na casa dele, ele falou para a mulher dele, ele estava feliz, sabe? Vou pular um pouco a história, porque não dá para ficar contando detalhe por detalhe. Mas Mardoqueu continuou fiel. E a mãe então falou assim, eu vou preparar uma forca, porque o homem que não se prostrar para mim, então vai morrer aqui enforcado. E foi construindo e foi preparando para que Mardoqueu se acabasse. Aí, Mardoqueu já sabia que ele estava preparando isso. Mas Mardoqueu não se doeu porque estavam falando do seu eu. Mardoqueu não foi tirar satisfação porque estava falando dele. A gente tem um problema que a internet hoje em dia virou o nosso diário de desabafo. A pessoa quer provocar alguém, ela vai lá e coloca. A pessoa quer brigar com alguém, ela vai lá e coloca. Aí depois se arrepende, aí não tem mais jeito, que já foi postado, todo mundo já viu, todo mundo já falou, né? Bem assim. Aí não tem mais como reverter a situação. Você já fez. Mas aí então, Mardoqueu ele chegou na casa dele feliz, porque a rainha Esther ficou sabendo que ele não só estava fazendo a forca, mas como ele estava querendo acabar com todo o povo, com toda a nação, com todo o povo que era da tribo dela, que era da mesma linhagem que ela, da mesma descendência que ela. E o que aconteceu? Ela preparou, jejuou, se consagrou. Não vou falar muito dela porque o alvo não é ela. Mas aí ela conseguiu preparar um jantar para que todos fossem. Mardoqueu, Amã, todo mundo. E a Bíblia fala que então Amã chegou na casa dele. Olha como que é prejudicial isso, a gente chegar em casa e querer apenas falar de problema. Quando sentou lá na mesa, ele começou a falar das honrarias dele. Porque eu sou bom, porque eu faço, porque lá no rei eu sou melhor, porque lá no palácio eu sou assado, porque agora a rainha convidou só eu e não convidou os outros para estar. Porque ele queria estar apenas em lugar de status. Ele falou assim para a esposa, mas mediante tudo isso que está me acontecendo de bom, existe uma coisa ruim. Enquanto eu ver Mardoqueu lá, sentadinho no seu jumento, ou em pé na porta do rei, eu não estou feliz. Presta atenção, meu irmão. Sempre vai ter alguém que vai estar querendo tirar o teu lugar. Sempre vai ter alguém que vai querer. Não, peraí, você não vai chegar não. A gente tem uma mania de achar que todo mundo é amigo da gente, né? Ainda mais aquele que paga o refri, o lanche e fala para você, tá bom aqui. E a gente vai se contaminando e a mesa dele já não tinha prazer naquele lugar. O ambiente tinha tudo. Mas por causa da vida de um fiel, ele estava incomodado. Ele estava incomodado. Igreja, o inimigo fica incomodado quando você continua sendo fiel. O inimigo fica incomodado quando você continua perseverando, quando você continua na sua insistência, quando você continua, sabe, sendo simples, quando você continua sendo transparente, quando você continua sendo verdadeiro.
porque ele fica esperando que a gente caia nas distrações que vão acontecendo. O que Amã queria? Que ele caísse nessa forca o mais rápido possível. Mas ele não se distraiu. E Deus, ele é tão fiel, igreja, que ele lembra da tua postura. Ele lembra da tua oração. Ele lembra daquilo que você fala com o Senhor. Ele lembra do nosso dia a dia. Ele lembra de tudo que a gente faz. Ele não esquece daquilo que a gente faz. Ele não esquece daquilo que... E muito menos daquilo que Ele nos prometeu. Aí é o que entra a passagem onde eu li. Aí o rei ficou incomodado. Aí o rei falou assim: não, eu quero agora todo esse decreto na minha mão, de tudo que foi acontecido no meu reinado, lê isso para mim. Aí quando leu a história de Mardoqueu e falou assim: peraí, o que fizeram para ele? Igreja, eu quero te dizer algo. Se você está esperando algo de alguém, pastor, eu estou esperando a honra de alguém, estou esperando que alguém ainda venha elogiar, estou esperando que alguém ainda venha notar. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei se essas pessoas vão um dia perceber, se elas vão vir um dia falar, mas uma convicção eu tenho, que um Deus que nós servimos, um Deus que nós temos, igreja, Ele está o tempo todo olhando e preparando para o momento que Ele vai dizer: chegou a tua vez. Vai chegar a tua vez. Mas não se corrompa no meio do caminho. Continua na tua fidelidade. Continua sendo simples. Continua do teu jeitinho. Desde que ele seja dentro da palavra, você está fazendo o teu melhor, está sendo fiel, está cumprindo com aquilo que o Senhor está colocando no teu coração. Continua. Vai chegar a tua vez. E a Bíblia é tão maravilhosa. Deus não deve nada a ninguém. Mas quando o rei viu que nada tinha sido feito por Mardoqueu, ele não dormiu, aquele rei não dormiu aquela noite. E a Bíblia fala que ele avistou no pátio dele Amã chegando. Quem está lá no pátio? Seus oficiais que estavam junto falaram assim: Amã, então chama ele. Aí Amã chega, ele todo já com o ego inchado, achando que ele era o que comandava, achando que ele era o melhor ali. O rei fala para ele: Mardoqueu, começa a contar a história. O que você faria por alguém que fez isso? Mas não deu nome. E é tão engraçado que a palavra diz que Amã pensou que era consigo. Ele falou assim: isso que o rei vai fazer só pode ser para mim. Quem o rei iria honrar, senão a mim? Capítulo 6, versículo 6 diz isso. Pois se você quiser, você lê a história inteira na sua casa para você compreender. Aí ele pergunta isso. Ele fala isso para ele. Ele fala: não, mas quem o rei honraria, senão a mim? Aí ele começa a dizer: por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, que ele leve o brasão do rei na cabeça, que em seguida seja o manto do cavalo confiado, seja um manto e o cavalo confiado aos príncipes mais nobres do rei. Ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. Conduza sobre ele o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: e isto é o que você deve fazer ao homem que tem o rei como prazer de honrar. Mas Amã estava esperando que é ele. Às vezes aquilo que está tramando contra você, igreja, quero dizer bem claro, que não vai prosperar. A destruição sobre a tua vida não vai prosperar.
A mentira do diabo sobre o teu casamento não vai prosperar. O fim que ele tem determinado para a tua história não vai prosperar. A mentira que ele tem colocado ao teu próprio respeito contra você mesmo não vai prosperar. Mas o que vai prosperar vai ser aquilo que o Senhor um dia já prometeu e falou que vai fazer na tua história. E na hora que ele falou isso, foi demais. Ele repetiu tudo isso para encurtar a história que ele falou que era para fazer. E falou assim: então agora vá depressa, apanha tudo isso que você falou aqui no palácio. A mãe então preparou tudo. E ele falou assim: vai lá e busca Mardoqueu, que está na porta ali esperando. Oh, meu irmão, aquilo que você precisa não vai vir de ninguém. Aquilo que você está necessitando não vai vir, mas vai vir daquele que é fiel e provedor das bênçãos e das misericórdias sobre as nossas vidas. Aí você imagina Mardoqueu lá, como sempre ele estava naquele lugar, sem muito menos esperar. E Amã, que estava tramando tudo contra ele, ter que vestir ele, honrar ele. Igreja, eu quero dizer algo para você. O diabo, do mesmo tempo que ele se levanta e quer ver você caído, ele vai ter que voltar para o lugar da onde ele veio. E ele ainda vai ter que fugir. Porque nada é maior que o poder e o agir de Deus quando está revestindo a nossa vida. Igreja, eu fico imaginando aquela cena. Mardoqueu lá quietinho na dele, nunca esperando, sabe? Muitas vezes a gente é humilhado e a gente fica quietinho na nossa, né? Muitas vezes você tem recebido coisas e você fala assim: nossa, não precisava escutar isso. Mas você fica no teu cantinho, fica no teu cantinho. Não fala que não precisa ser falado. Controle as palavras da sua boca. Vale a pena engolir sapo e arrotar borboleta. E chegar um momento que Deus olhar e falar assim: agora é a tua vez. Tudo que era de Amã foi colocado na mão de Mardoqueu. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Quero determinar sobre a tua vida tudo que o diabo tramou para roubar de você, para tirar de você. Ei, preste atenção. Do mesmo jeito que o diabo dá, do mesmo jeito que você chega no lugar, ele tira. E o único que tem o poder de manter o que você tem é Deus, e mais ninguém. E mais ninguém. E Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu pôde falar assim: chegou a minha vez. Igreja, eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado e o que você tem vivido, mas eu quero dizer algo. E você tem que crer que é chegada a tua vez. É chegado o teu tempo. É chegado o teu momento. Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele te prometeu. Feche teus olhos. Não abandona teu secreto. Não abandona teu chamado, não. Não abandona teu papel como homem dessa casa. Não abandona a sua função como auxiliadora. Não abandona de forma alguma nada do que um dia o Senhor te prometeu. Ele não esquece daquilo que Ele fala com a gente. Ele é fiel, igreja. A Bíblia narra que depois Amã, que foi enforcado. Nós não desejamos nada de mal. Nada de mal para os outros. Mas uma coisa eu quero que você deseje hoje: que chegue a tua vez. Feche teus olhos. O Senhor, Ele tem prazer nas nossas vidas. Ele tem ciúmes de nós.